Sabe qual é a diferença da Selic Meta para a Selic Over? Então, ó, se liga aí que eu vou te mostrar a diferença da Selic Meta para a Selic Over. Essa aqui vai ser uma rapidinha mais rápida do que você. Bem, já falei muito aqui no canal sobre Selic, não sei o que e tudo mais. Aumenta a Selic para tentar baixar a inflação, não sei o que lá, relação de PCA também e tudo mais. Já expliquei essas coisas aqui agora no canal. Mas eu queria saber o seguinte, você sabe qual que é a diferença da Selic Meta e Selic Over? Comenta aqui embaixo se você já sabe. Seguinte. O que é Selic Meta? Selic Meta é a meta da Selic, quando o Copom vai lá e fala, a gente vai ter uma Selic de 7,25, alguma coisa do tipo. Isso é a meta da Selic, não quer dizer que a Selic vai ser isso na prática. E qual que é a diferença disso? A diferença é a teoria da prática. Você lembra que eu falei aqui nesse episódio aqui de CDI? Então, o que é CDI? Banco fica negativo, o banco não pode fechar o dia negativo, ele vai lá, pega de um outro banco, geralmente emprestado dinheiro lá emprestado, durante um dia, só para o caixa não ficar negativo. O que ele dá como garantia ali para o outro banco? O outro banco não empresta à toa. Ele pega títulos do governo e empresta ali como garantia. E aí a gente tem a taxa que eu já falei aqui, ó, qual que é a taxa? A taxa DI. Tá? E a partir desses empréstimos entre bancos, você tem a taxa DI, que é muito próxima à taxa Selic. E aí você vai me perguntar, por que a Selic acompanha geralmente a DI, a taxa DI? Tá? Por quê? Se o banco que vai pegar dinheiro emprestado do outro banco, se o outro banco estiver cobrando uma taxa DI muito alta, o que esse banco faz? Esse banco vai lá e pode pegar dinheiro com quem? Pode pegar dinheiro direto com quem? Com quem? Pode pegar dinheiro direto com o governo. Tá? Então esse banco pode ir lá vender até os títulos que ele tem no governo ou alguma coisa do tipo. Se tiver algum spread aí entre a taxa DI, Selic e tudo mais, tiver algum spread muito grande, você vai vendo esse spread reduzindo no final das contas. Só que uma coisa é a meta, né, na teoria, e outra coisa é na prática. A Selic Over é a média das transações entre os bancos de quem? Das TPFs. Não sabe o que é TPF? Títulos Públicos Federais. Tá? Então, o que acontece? Um banco vende para outro ou empresta para outro, não sei o que e tudo mais, aí você tem as taxas. Então, entre uma venda ou empréstimo, que seja, o que acontece? Quando o banco vai lá, quer o dinheiro emprestado de DI, ele deixa o que como garantia? Esqueci de falar isso. Ele deixa o que como garantia? Ele deixa geralmente TPF como garantia. O que é TPF? Título Público Federal. Tá? Enfim, títulos do Tesouro Nacional, alguma coisa do tipo. Ele vai lá, pega esses títulos e deixa como garantia, como lastro, para o outro banco ir lá e emprestar ali no CDI e tudo mais. Enfim, no final das contas você tem toda essa negociação. E aí você tem o quê? Você tem uma taxa Selic Over. Tá? O que é uma taxa Selic Over? A Selic Over nada mais é do que a média de transação entre os bancos das TPFs, dos títulos públicos federais. E é claro que aí você vai perdendo esse spread, porque se o banco estiver cobrando muito caro, não sei o que lá e tal, você pode comprar ou negociar com o próprio governo. E o governo age o quê? O governo age geralmente para não deixar a Selic Over ficar acima da Selic Meta. Então, na prática, que a prática é diferente da teoria, tá? Na prática, você tem uma Selic a 7,5, a Selic Over, que é a negociação de fato dos títulos, tá? Acaba sendo 7,4. Tá? Você consegue, aqui no Brasil, mais ou menos 0,10, 0,11 de diferença. Você tem um spreadzinho. Então, você tem uma Selic ali, uma taxa meta. O Copom foi lá e definiu a taxa Selic, que é a taxa meta. Então, o Copom foi lá e definiu a taxa Selic em 10%. Tá? Muito provavelmente, a negociação entre esses títulos vai ser 9,9, tá? Ao ano. A gente está falando aqui uma taxa anualizada no caso. Você tem uma diferença aí entre Selic Meta e Selic Over. Então, cuidado aí quando você for negociar e tudo mais, se você for vender algum título no mercado secundário e tal, porque é legal você dar uma olhada nesse negócio. E mais, se a Selic Over, tá, for muito maior que o CDI, o que acontece? Então o banco não vai emprestar dinheiro para outro banco. Então o que o banco vai fazer? Vai comprar título do governo. Em vez dele emprestar dinheiro no intradiário ali para outro banco, ele vai lá e compra título público federal. E é por isso que esse spread costuma diminuir, porque não tem almoço grátis. Se a Selic está muito maior do que o CDI, o banco fala, não vou emprestar, sei lá, o Bradesco tem que emprestar dinheiro para o Itaú, porque o Itaú está com caixa negativo. O Bradesco não vai emprestar para o Itaú. O que o Bradesco vai fazer? O Bradesco vai chegar e vai comprar um título com Selic ali, que ele vai estar negociando ali uma Selic Over, no caso. Imagina que, sei lá, a taxa diária ali vai ser 0,01 ali do CDI. E ele consegue 0,012, 0,015 de rentabilidade numa Selic. O banco não é burro, ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai acabar comprando um título público federal que dê essa taxa Selic. Só que o governo também não é trouxa. E o que acontece? O governo vai lá, vai baixar esse negócio, enfim. E aí esse spread acaba se reduzindo a praticamente zero.
E é por isso que se você pegar um gráfico, olha aí o gráfico de uma CDI com Selic, se você for pegar aí a taxa se você for pegar a taxa Selic versus a taxa DI, você vai ver que esse negócio, ó, praticamente não tem spread. Tá? Falando da Selic Over para a Selic Meta, você costuma ter um spread aí de 0,10, estamos falando do spread anual, tá de 0,10, que acaba não sendo muita coisa. Quando a gente chama Selic a 12, até que é, mas como a Selic aí é 7, 8, 9, 10, não faz tanta diferença assim. Ficou claro para você o que é a Selic Meta e o que é a Selic Over? A Selic Meta nada mais é do que a teoria. Tipo, o Copom tem um objetivo, tem uma meta de uma Selic é tanto. Para quê? Para reduzir inflação, para gerar estímulo nas empresas, enfim, para a política monetária, digamos assim. A Selic Over é o que acontece de fato, é a transação ali entre os bancos e tudo mais. Uma coisa é a teoria, outra coisa é na prática. Por experiência aqui, tá? Por histórico, a Selic Over costuma ser um pouquinho menor do que a Selic Meta, porque o governo vai lá e também influencia, tenta agir para que o negócio não fuja ali do normal, o que não faz sentido. Senão você vai ter, daqui a pouco tem banco que não vai querer emprestar para outro por causa do CDI, não sei o que lá e tudo mais. A Selic Over vai pagar um pouquinho menos, o CDI às vezes paga um pouquinho mais e tudo mais. E é isso que vai decidir se o banco vai emprestar dinheiro para outro banco, taxa DI, ou se ele vai aplicar no título público federal e pegar uma taxa Selic, dependendo a que preço de fato ele consegue pegar, que é a Selic Over. Ficou claro para você? É complicado, deu um nó na minha cabeça, mas é isso aí. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo. Ficou claro? Comenta aqui embaixo. Já sabia? Comenta aqui embaixo. E por hoje já sabe, dá o teu like, compartilha esse vídeo. E por hoje, pregão! Encerrado. Uhul! Uou!